Olá, meus amigos, muito bom dia. A paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus abençoe o seu dia. Tenha um bom almoço. Tenha uma boa tarde, um bom almoço. Que Deus abençoe cada um. Deus pôs no meu coração a palavra nessa manhã, que está aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 2, que está dizendo assim, ó. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs de pé. Então ouvi o que me falava, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nascentes rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim, até este mesmo dia. Meus filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouça, quer deixes de ouvir, porque eles são casas rebeldes. Hão de saber com tudo que esteve no meio dele, um profeta. Amém? Esta palavra de Deus estava falando com o profeta Ezequiel. Então, ele disse para ele, disse assim, ó, dize-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Quando ele diz põe-te em pé, Deus não fala com quem está deitado. Deitado que eu digo não é deitado em uma cama. Deitado assim, desligado das coisas de Deus, né? Às vezes a pessoa fica desligado, não dá a mínima, né? Deus às vezes está falando para ele, vai orar, vai buscar a minha palavra, né? Às vezes de madrugada, desperta as pessoas para orar, nos desperta. E às vezes nós estamos ali com aquela falta de coragem, dormindo, e não levanta para orar. Então Deus está dizendo, coloca-te de pé, porque eu quero falar contigo. E como que Deus fala conosco, né? Através do quê? Da nossa oração. Nós temos que buscar a Ele. E ali então Ezequiel colocou-se de pé. Ele disse que quando ele estava de pé, enquanto falava com ele, um espírito, né? Então entrou em mim um espírito quando ele falava comigo e pôs-me em pé. Então ouvi o que me falava, é o que ele estava falando com ele. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes. Então, irmãos, Deus muitas das vezes, Ele dá uma palavra para nós. Muitas das vezes a gente pode até ver pessoas fazendo coisa errada. Muitas das vezes nós não temos coragem de falar que ele está errado, que ele está fazendo coisa errada. Mas nós temos que falar, né? Nós não podemos guardar aquilo, engolir aquilo que Deus nos deu. Então ele estava dizendo aqui para Ezequiel, para ele ir lá naquele povo e falar para eles, né? Porque ele estava um povo obstinado, né? E rebeldes. Ela diz que é um povo rebeldes, que se rebelaram contra Deus. Eles se rebelaram. E eles e os seus pais transgrediram contra mim até este momento mesmo, o dia. Ele estava rebelando contra Deus, né? Estava fazendo coisa errada. Então Deus estava dando aquela ordem ali para o profeta Ezequiel, para ir lá e falar para aquele povo rebelde, né? Então ele se colocou de pé e foi. Aí foi lá falar para o povo. E ele diz assim no 4, e os filhos são semblante duro. Olha, semblante duro
e eles lhe dirás, não, semblante e obstinado de coração, eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. Então ele iria lá, ia para falar que era Deus que estava falando, né? Porque ali, a gente, muitas das vezes, irmãos, tem pessoas que às vezes que ouvir profecia de alguém só de bênção, mas quando vem uma profecia de que ele tem que se consertar, aí ele já fala que o profeta é isso, o profeta é aquilo, que ele está mentindo, que Deus não mandou falar aquilo. Então, ali Ezequiel foi lá, que foi o que Deus disse para ele, ó. E eles quer ouça, quer deixes de ouvir, porque saberá e saber contudo que este no meio deles há um profeta. Então, eles tinham que saber ali que foi Deus que mandou aquele profeta para falar com eles, né? Então, Deus está falando que quer que ouça ou deixes de ouvir, mas o importante é que nós fale. Porque aí, se acontecer alguma coisa com aquela pessoa, o sangue dele não vai correr sobre nós, sobre as nossas costas. Porque nós falamos a verdade para ele, que ele está errado. Então é por isso, nós não podemos deixar de falar a verdade, né? Nós temos que falar a verdade para a pessoa. Olha, você está errado, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo outro. Então nós temos que falar. Então é onde que Deus estava falando com Ezequiel aqui, que era para ele ir lá naquele povo, porque aquele povo era rebelde, o povo de Israel, né? Ele estava se rebelando contra Deus. Aí Ezequiel, quando Deus falava com ele se colocou de pé. É igual eu falei, que Deus não fala com quem está deitado, né? Ele fala, coloca-se de pé, porque eu quero falar contigo. Então, quando Deus está falando para nós ficar de pé, é que muitas das vezes nós estamos muito desligados de Deus. Não estamos buscando, orando, buscando a palavra de Deus, né? Não estamos lendo a Bíblia. Então, nós temos que estar, irmãos, cada dia desperto, para quando Deus falar conosco, nós ouvir o que Deus está falando, né? Então, essa é a passagem, né? Essa passagem abençoada aqui, que Deus falou para ele. É igual eu falei, profeta, às vezes, as pessoas às vezes vai atrás de profeta, porque quer ouvir somente bênção. Quer falar, você vai receber a chave de uma casa, você vai receber a chave de um carro, você vai ter uma empresa, você vai ter isso, vai ter aquilo outro. Mas quando Deus fala, você tem que colocar na posição, você tem que consertar a tua vida, porque você está fazendo coisa errada. Aí ele já se rebela contra o profeta, né? Já fala que o profeta tá atacando, tá falando coisa, né, que não é para falar. Eu sei disso, irmãos. Já tem muitos anos que eu sirvo a Deus. Eu sei como é o povo, viu? Então é dessa maneira. Mas Deus é o que é o maior. É Deus o que fala, né, irmão? Deus abençoe, irmãos. Essa é a palavra que Deus pôs no meu coração nesta manhã. Que Deus possa nos despertar a cada dia mais, nos colocar de pé para Deus falar conosco, né? Porque a gente sabe, irmãos, quando Deus está falando que é uma profecia de Deus e quando não é. E a própria profecia vem daqui, ó, dessa palavra, desse livro, né? É a profecia. Às vezes tem gente que vai na igreja só para ouvir um profeta falar com ele. Mas a profecia já vem diretamente, a revelação vem do livro. Vem da palavra de Deus, aqui desse livro, né? Então, às vezes eles vão na igreja e falam, hoje nenhum profeta falou comigo, mas a palavra de Deus falou. Porque tem vezes que você está lá na igreja, parece que aquele irmão entrou dentro de você e sabe o seu pensamento, sabe o que está acontecendo com você. Por causa de quê? Porque ele leu a palavra e aquela palavra veio de encontro com a tua vida. É o quê? Porque essa palavra aqui, ó, ela é de Deus. Aqui está a boca de Deus falando com o povo, né? O povo tem mania de dizer que a Bíblia fechada é um livro e aberta é a boca de Deus. Não, tanto faz ela aberta como fechada, ela é a mesma boca de Deus falando com você.
né? Então, essa palavra aqui, ela fala comigo e fala com você. Coloca-se de pé, que eu quero falar com você, né? Amém, irmãos? Muitas das vezes nós está precisando ficar de pé, irmãos. Muitas das vezes nós estamos deitados, né? Às vezes quer falar conosco, às vezes nós estamos deitados, amém? Então essa é a palavra que Deus pôs no meu coração. Fique com ela, guarde, medita nesse texto, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus parentes, e Deus abençoe você esse dia. Deixe o seu like se você gostar do vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva no meu canal. Esteja aí à vontade para você escrever. Ajude eu a pregar a palavra de Deus, né? Fortalece aí o meu canal para nós pegar e pregar a palavra de Deus, né? Amém? Deus abençoe. Fica na santa paz de Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.